palavra de Deus nos diz em Romanos 15, 29: E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Amados irmãos, um certo homem dizia a um colega de trabalho: quando eu era jovem, meu pai me perguntou sobre o que eu tinha certeza. Eu pensei bem antes de responder e cheguei à conclusão de que eu não tinha certeza de nada. Hoje eu teria uma resposta. A minha certeza é Cristo. Isso mesmo. Cristo é a nossa certeza. Se desejamos ir a algum lugar, Cristo é a certeza de que chegaremos lá. Se estamos enfrentando uma luta difícil, Cristo é a certeza de que temos alguém cuidando de nós. Se precisamos tomar uma decisão, Cristo é a certeza de que decidiremos acertadamente. Se pensamos no porvir e em onde nós vamos passar a eternidade, Cristo é a certeza de que estaremos ao seu lado no céu de glória. Com Cristo não existe espaço para dúvidas, para temores, para condenação. Ele é a nossa certeza, nosso descanso, nossa alegria, nossa felicidade. Se antes não tínhamos certeza de nada, agora temos a certeza que a certeza é a nossa companheira de viagem. Ele está conosco. Não duvidamos, e isso é o que nos motiva a viver abundantemente. A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Olá Bauru, boa noite região, a paz do Senhor, povo de Deus, com muita alegria e com muita felicidade nós estamos chegando para mais uma audição, para mais uma programação, para mais uma live, Um Novo Caminhar, programa que tem como propósito e objetivo único e exclusivo estar levando até você a bênção de Deus através do louvor e também através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Contente, feliz, Deus mais uma vez conosco, nos dando a oportunidade de estarmos aqui fazendo a sua obra e falando do seu amor, falando da sua palavra, e tudo isso é motivo de grande paz, de grande alegria, de grande gozo para a nossa alma, estar falando do amor daquele que vive e reina por todo sempre. E é uma alegria imensa já poder estar falando com você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha em todo o Brasil. Deus abençoe em Cristo Jesus, que a paz possa estar reinando na sua vida, na sua família, que Deus possa derramar abundante graça no seu coração, tá bom? E que Deus possa estar aí realizando aquilo que anseia, aquilo que sonha, aquilo que deseja, a sua vida, o seu coração, satisfazendo assim a sua necessidade. Mas acredite, tem que vir de Deus, porque Deus é o único que pode estar saciando as nossas necessidades. Olhando para o alto é de lá que nos vem o socorro, não é verdade? Então que Deus abençoe. Muito obrigado por mais uma vez estar aí abrindo as portas do seu lar e a gente poder estar juntos aí glorificando e exaltando o Deus Altíssimo. Que Deus possa derramar muitas bênçãos neste lar abençoado, que juntos a gente possa cultuar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Quem vos saúda na paz do Senhor, teu irmão em Cristo, Dalmo José,
E como a gente sempre faz, né? Aquele convite, permaneça conosco, porque no final do trabalho, no final da nossa live, a gente vai estar orando em seu favor e em favor de toda a sua casa, em favor de toda a sua família. Tudo é possível ao que crê. Eu creio no milagre, eu ainda creio no milagre, porque tenho visto Deus fazer grandes obras, Deus tem realizado grandes graças na vida de muitas pessoas, inclusive na minha, que sou testemunha ocular de tudo aquilo que Deus tem realizado na minha vida e na vida da minha família. Acredite, com você também, Deus vai fazer grandes bênçãos, amém? Graças a Deus. Portanto, meus amados, vamos juntos glorificando a Deus, vamos juntos exaltando ao Pai Eterno, porque a partir de agora nós estamos louvando, exaltando ao nosso Deus e está entrando no ar a programação Um Novo Caminhar. Momento de oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai que está no céu, mais uma vez nós estamos na Tua presença. Mais uma vez, ó Pai, pedimos licença para adentrar no Teu santuário de glória, de graça, e humildemente pedir, ó Pai, perdão pelos nossos erros, por nossas falhas, perdão pelos nossos pecados. Meu Deus, nós somos homens, nós somos mulheres, nós pertencemos ao gênero humano, somos feituras do Senhor, criaturas do Senhor, imagem e semelhança do Senhor, porém, somos nascidos de pecado, temos a herança do pecado, a herança da desobediência. E eu quero pedir nesse instante perdão, Pai, pelas nossas falhas. Perdão porque nós continuamos insistentemente errando, pecando, e o Senhor, na Tua bondade, continua de mãos abertas, de mãos estendidas, nos ajudando a levantar, nos ajudando a ficar firmes, porque o Senhor não tem o desejo de que as almas pereçam, mas é da alegria do Senhor que todos venham a encontrar a salvação. E a salvação só pode ser encontrada quando nós humildemente pedimos perdão e reconhecemos que nós somos falhos e pecadores. Entra, Senhor, agora com providência na vida de todos os nossos irmãos que estão acompanhando. Nosso irmão Leandro Michelini, lá em Sabino, nos acompanhando. Pai, Deus abençoe de uma forma muito especial, que o Senhor possa derramar graça e bênção na vida dele. A Lourdes Suzigan, também lá em Sumaré, acompanhando a programação. Nosso irmão Luiz Aparecido da Silva, a Tereza Trevisan, todos, meu Pai, irmanados numa só fé, irmanados na graça, irmanados, meu Pai, na confiança e na certeza de que o Senhor tem, meu Pai, a glória para enviar em nossas mãos. E nesse momento, ó Pai, eu venho clamar por Tua graça, em favor também da minha casa, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Eu quero clamar, Pai, em favor da programação Um Novo Caminhar, que não tem como objetivo estar levando apenas a vanglória humana, mas estar levando a glória de Deus a todos os lares, a todos os corações. Pai Santo, nos ajude, nos ensine, nos capacite, Senhor, a fazer o melhor, que tudo que nós venhamos a falar seja do Teu agrado. Pai, que não saia palavras de nossos lábios que venham contrariar a Tua sã doutrina, os Teus ensinos, que venha contrariar, meu Pai, a Tua vontade, mas que venha edificar a nossa vida e a vida de todos aqueles que, porventura, acompanharem a nossa programação. Dai, Senhor, Tua bênção, fica comigo, fica conosco. Tudo isso, Pai, nós pedimos, tudo isso, meu Pai, nós clamamos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e confiando, ó Pai, na Tua resposta. Todos nós, juntos, agora unidos, elevamos nossa voz aos céus em agradecimento para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Um novo caminhar.
Vamos mandando também nosso abraço, né, e a paz do Senhor para o pastor Ronaldo Moura, que está nos acompanhando, né, lá no Espírito Santo. Um abraço, pastor Ronaldo. Deus abençoe, que Deus possa derramar muitas bênçãos na vida do irmão, tá? E que continue sendo esse grande apregoador, esse grande mensageiro no deserto da vida de muitas pessoas, né? Deus abençoe, pastor, que Deus possa sempre estar contigo, fortalecendo em todos os momentos difíceis, e acredite, hein? Deus tem vitória na sua vida, Deus tem conquistas para entregar nas mãos do irmão. Acredite, Deus vai realizar a obra que o irmão está tanto pedindo e que há tanto tempo vem clamando pelas bênçãos, pelas misericórdias do Pai. Acredite, hein? Deus vai realizar o milagre e mais rápido do que o irmão está pensando, amém? Deus abençoe o pastor Ronaldo, seja bem-vindo, que Deus abençoe todos os nossos irmãos aí do bonito estado do Espírito Santo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E você que nos acompanha, amados, vamos juntos compartilhando, vamos juntos aí nos ajudando a levar a palavra de Deus. É muito importante você estar conosco compartilhando, tá? Porque você vai estar compartilhando uma obra de Deus, algo do Senhor, a palavra que vai ser ministrada, o louvor que vai ser entoado, as mensagens que vão estar aqui sendo ministradas, né? Os versículos bíblicos, tudo isso para edificar a vida, para tudo isso para edificar a fé. Então compartilhe, nos ajude a levar a palavra de Deus. Os tempos estão se findando, Jesus está voltando e nós precisamos estar apregoando a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, vamos nos ajudar, vamos colaborar conosco, vamos colaborar na divulgação da palavra de Deus. E para isso, basta você compartilhar a nossa programação e levar até os seus amigos, até os seus colegas, tá? A oportunidade de poder estar ouvindo um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Quero mandar também um abraço para nossa irmã Ivone Prates, né, que sempre participa conosco, né? Um abraço, irmã Ivone, que Deus derrame da graça na vida da irmã, que Deus derrame muitas bênçãos, tá? E que Deus possa continuar usando a serva de Deus, que Deus possa continuar dando graça na vida da nossa irmã Ivone Prates. Forte abraço, minha querida, que Deus possa derramar muitas vitórias em toda a sua casa. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, nós vamos então agora entoar o nosso primeiro cântico, nós vamos agora ouvir o nosso primeiro louvor. Antes, né, dizendo que você pode participar conosco através do nosso WhatsApp 14, que é o código de área, 988073869, repito, 988073869. Você manda o seu pedido de oração, que com muito carinho a gente também vai estar anotando em nosso caderno. E você vai estar também sendo ricamente abençoado. Deixe também aí nos comentários da nossa live o seu pedido para quem você quer oração, que a gente também vai estar orando para a glória de Deus. E você pode também nos acompanhar na nossa página Um Novo Caminhar, né? Estamos transmitindo simultaneamente nesse instante em 2 canais. Em ambos os canais você pode estar ouvindo a bênção de Deus. E ao final do nosso trabalho a gente vai estar também, né, com a programação completa e na íntegra no canal Um Novo Caminhar, também no YouTube. Então, canal não falta, caminhos não faltam para você ouvir a palavra de Deus. Falta apenas você compartilhar e juntos glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos então, amados, ao nosso primeiro louvor desta noite. Vamos glorificar a Deus com o nosso primeiro cântico. E logo na sequência a gente já volta aí com avisos. Vamos estar trazendo para você mensagens importantes e, lógico, a palavra de Deus, que é a essência da nossa programação. Programa Um Novo Caminhar, seja bem-vindo. Momento de louvar e adorar ao nosso Deus. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande e mora no meu coração? Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar
seus mistérios Ele nunca desvendou. E é por isso que eu sirvo este meu Senhor, e tem todo o controle em suas mãos. Um braço de ferro, punho de aço, este é o Deus que eu conheço. E quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador. Decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Adore, pé, pule, chore e grite. Irmão, acredite que esse Deus existe e luta por você. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração? Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios Ele nunca desvendou? E é por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Um braço de ferro, punho de aço, este é o Deus que eu conheço. E quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador. Decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Adore, pé, pule, chore e grite. Irmão, acredite que esse Deus existe e luta por você. Braço de ferro, punho de aço, este é o Deus que eu conheço. E quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador. Decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Adore, pé, pule, chore e grite. Irmão, acredite que esse Deus existe e luta por você. E luta por você. Vede também os navios, que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com pequenino leme se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede com grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Tiago 3, 4 e 5. A vitória vem para aqueles que, mesmo cansados, seguem lutando. Mesmo em circunstâncias difíceis, seguem acreditando. E mesmo tudo sendo contrário, seguem crendo que Deus está no controle. A vitória é desejo de muitos, mas troféu para poucos, pois muitos se entregam ao cansaço, outros desistem pelo caminho. Mas somente os que têm fé continuam. Não por serem mais fortes, mas principalmente por serem mais determinados.
Ser perseverante nos seus desejos e objetivos fará com que você se torne um vencedor. Siga em frente lutando, que uma hora a vitória chega. Os mais belos louvores, as mais lindas mensagens, a força da palavra de Deus. Tudo isso você ouve aqui. Quando Jesus nasceu, alguns homens sábios do Oriente chegaram em Jerusalém perguntando pelo rei de Israel que tinha nascido. Olha só. Quando o rei Herodes e os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso, ficaram muito preocupados. E você também ficaria preocupado se corresse o risco de passar o governo para outro. E o governo da sua vida, você passaria para Jesus? Ou faria qualquer coisa para evitar isso? Herodes decidiu que precisava eliminar Jesus. Aqueles sábios chegaram a Belém com presentes para o menino. Levaram ouro, incenso, mirra. Mirra é uma erva amarga, tirada de uma árvore cheia de espinhos. Apesar da sua perfeição áurea, da sua fragrância divina, Jesus estava destinado a amargar uma morte infame, pregado num madeiro como um criminoso qualquer. Depois de encontrarem Jesus, os sábios voltaram por outro caminho. E ninguém volta pelo mesmo caminho depois de um encontro assim. E ninguém tem um encontro assim se não escutar a voz daquele que disse, eu sou o caminho. Ao saber que Herodes pretendia matar o menino, José fugiu para o Egito, levou Jesus e levou Maria. E só voltou depois da morte de Herodes para morar em Nazaré. E é por isso que Jesus acabou ficando conhecido como Nazareno, numa época quando as pessoas costumavam dizer que de Nazaré não vinha coisa alguma que prestasse. Dá para entender isso? Deus vem ao mundo em um curral. Passa suas primeiras noites num coxo de alimentar gado. Vai viver como refugiado no exílio e acaba indo morar numa cidadezinha desprezível com pessoas de quinta categoria. Sabe o que é? Só quem passou por tudo isso pode entender quem está passando por tudo isso agora. Tristeza, desprezo, perseguição. Você conhece essas coisas, não? Você já experimentou. Pode ter certeza de que Jesus não veio aqui a passeio. Ele começou mal e terminou pior. Agora tente adivinhar a troco de quê? Ou por quem ele fez tudo isso? Você sabe a resposta. Esse que é Deus, nunca mudou e jamais mudará. Chega na hora certa sem nunca falhar. Basta somente crer e não duvidar. Esse que é Deus, nunca mudou e jamais mudará. Chega na hora certa sem nunca falhar. Basta somente crer e não duvidar. Um novo caminhar. Ouça, divulgue e participe. A cadeira. Um pastor foi chamado para orar por um doente. Ao entrar no quarto onde ele estava, havia uma cadeira ao lado da cama. O pastor se aproximou e disse: sua filha me pediu que viesse aqui orar por você, e creio que esta cadeira vazia seja para mim. E o homem respondeu: na verdade, passei boa parte da minha vida sem saber orar, e não dava importância a isso. Pensava que Deus estava muito distante de mim. Até que um dia um amigo me disse que orar é conversar com Jesus, e sugeriu que eu sentasse em uma cadeira e colocasse outra na minha frente, crendo que Jesus estava ali sentado e me ouvindo, pois ele mesmo disse: eu estarei sempre com vocês. Desde então tenho feito isso, e tem sido muito bom, mas cuido para que ninguém veja e pense que estou louco. E o pastor disse que era muito bom o que ele estava fazendo e que nunca deixasse de fazê-lo. Em seguida orou com aquele homem e foi embora. Alguns dias depois, o pastor foi avisado pela filha daquele senhor que ele havia falecido. Porém, ele estava com a cabeça encostada em uma cadeira ao lado da sua cama quando morreu, e a filha perguntou ao pastor se ele sabia o porquê. Emocionado, o pastor enxugou as lágrimas e respondeu: ele partiu nos braços do seu melhor amigo. Jesus está mais próximo de nós do que pensamos. Tenha fé e fale com Deus. Ele te ouvirá. Levando a palavra de Deus até você. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Muito bem, meus amados irmãos.
Vamos mandar um abraço aqui também para nossa irmã Ruth de Lima, que está acompanhando a nossa programação. Forte abraço, irmã Ruth, Deus abençoe. A minha sobrinha também, Jaqueline Murgia, lá em Barra Bonita, também curtindo a nossa programação. Forte abraço, Jaque. Deus abençoe você, os irmãos, o papai, a mamãe. Que a graça de Deus seja contigo, minha querida. Pastor Paulo Sanches e a esposa Nilza, lá em Sabino, junto conosco, também ouvindo a nossa programação. Um abraço, pastor, Deus abençoe. Que Deus continue derramando muita força e graça para o irmão continuar fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. João Vieira Serdã, alô, meu amigo. Forte abraço, irmão João. Que Deus derrame graça na sua vida. Amém? Deus abençoe. Quem mais está conosco? A Janete Diniz, também participando com a gente, né, Janete? Um abraço, Deus abençoe você, minha amiga, Deus abençoe você, minha irmã. Que Deus possa derramar as bênçãos e as vitórias na sua vida. Amém? Muito bem, meus amados, nós estamos nos aproximando do momento da palavra de Deus, mas antes de nós adentrarmos na palavra do Senhor, eu gostaria de divulgar mais uma vez, né, para todos vocês, né, um amigo, um servo de Deus, um companheiro da obra do Senhor em nossas vidas, que está aí adentrando dentro de um segmento que é da alegria total do nosso Deus. Ele está louvando ao Senhor. Ele está aí com um canal no YouTube divulgando os seus trabalhos. Ele já vai publicar outros vídeos, outros louvores, e um que ele já tem divulgado e que já passou para nós, para a gente colaborar com ele, é um vídeo onde ele está louvando, onde ele está cantando e adorando ao nosso Deus no YouTube, no canal dele, chamado Gabriel Naim. Eu gostaria de mostrar mais um pedacinho desse louvor e que você possa estar ouvindo esse pedacinho e juntos nós vamos estar compartilhando para a glória de Deus. Ouça Gabriel Naim louvando e adorando a Deus. Conseguem preencher o vazio que só tu preenches. Dinheiro, riquezas não conseguem preencher o vazio que só tu preenches. Jesus, eu te amo, te amo, te amo. Eu não posso mais viver sem ti, viver sem ti, viver sem ti. Esse louvor, amados, foi gravado no templo sede da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, na cidade de Bauru, e ele está aí com este louvor, entrando neste caminho maravilhoso que é de louvar e adorar ao nosso Deus. E você que nos acompanha, entre no YouTube do nosso amigo, do nosso irmão, Gabriel Naim, e esteja ali se inscrevendo, compartilhando, tá? Aciona o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que ele vai estar postando, e nós vamos estar aqui ajudando ele na divulgação desse trabalho, tá? E que Deus possa recompensar você. É uma pessoa que tem divulgado o Evangelho, honra o Evangelho de Cristo, não se envergonha do Evangelho de Cristo, no local de trabalho está sempre falando do amor de Deus, tem ganhado almas para o Senhor Jesus, tanto na palavra quanto no louvor. Então vale a pena investir em quem realmente está aí direcionando a sua vida para a glória de Deus, né? Gabriel Naim é aquele que nós estamos indicando para você estar compartilhando e ajudando, né, a divulgar o reino de Deus aqui na terra. Eu te amo, te amo, te amo. Eu não quero mais viver sem ti, viver sem ti, viver sem ti, Jesus. Um novo caminhar.
Graças a Deus, né? Muito bem, então, meus amados, dado o recado aí, né? Vamos ajudar nosso irmão, vamos cooperar com ele na obra de Deus, mas chegamos agora no momento da palavra do Senhor. Nós vamos estar agora ministrando a palavra de Deus e eu convido você a estar comigo, adorando a Deus e glorificando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou em nossos corações. A gente vai estar aqui ministrando a poderosa e santa palavra de Deus, né? Momento de compartilhar, momento de divulgar a programação. Convide os seus amigos, convide as suas amigas, seus irmãos, suas irmãs, aqueles que estão congregando com você no ministério ao qual você faz parte. E vamos juntos adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque chegou então, neste momento, o instante da palavra de Deus. Vamos então ao momento da palavra do Senhor. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Muito bem, amados irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor a todos quantos nos acompanham nesta noite, você que ouve a nossa programação Um Novo Caminhar, mais uma vez seja bem-vindo e para a glória de Deus chegamos no momento da palavra do Senhor. Eu convido você a estar comigo nesta noite, refletindo um pouco sobre a palavra de Deus, hoje falando, sobre o perdão, algo tão importante em nossas vidas e algo também tão esquecido, nos dias de hoje, mas eu convido você a estar comigo hoje refletindo sobre o perdão, o que é o perdão, para que serve o perdão, tudo isso para que você possa estar comigo aprendendo e, logicamente, glorificando o nome do nosso Deus Altíssimo. Amém? Graças a Deus. E para falar sobre o perdão, para ler a palavra de Deus, eu convido a você estar abrindo a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 2. Vamos ler do verso 4 até o verso de número 10. Efésios 2, de 4 a 10. Eu convido você a estar comigo e vamos ler a palavra do Senhor que nos diz desta forma: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela.
Amém? Graças a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, falar sobre o perdão é algo abençoador, né? É algo glorioso a gente estar falando sobre o perdão nesta noite. E eu gostaria de refletir com você este tema tão importante nesses tempos finais da igreja aqui na terra. E eu começo a palavra de hoje fazendo um questionamento. O que é perdão? E para que serve? Por que é preciso? Sabe, queridos irmãos, a palavra perdão significa limpar uma conta, perdoar uma dívida, cancelar uma dívida que nós temos para com alguém. Perdoar é entregar a nossa sinceridade a uma outra pessoa quando nós ofendemos alguém. E quando nós ofendemos uma pessoa, nós temos que buscar o seu perdão para que o nosso relacionamento possa ser restaurado, possa ser novamente reestruturado. Perdão é um ato de amor, afinal de contas, quem perdoa, ama, e vice-versa. Quem ama, também perdoa. Perdão é um ato de misericórdia. Perdão é também um ato de graça. Perdão é uma decisão de, como posso dizer, de não manter alguma coisa, de não manter algo com outra pessoa, apesar de tudo que nós possamos ter feito para com ela. Muitas vezes nós falamos palavras que ofendem, muitas vezes nós atingimos as pessoas espiritualmente falando, emocionalmente falando, de uma forma agressiva, e essa pessoa acaba por se sentir magoada, e nós precisamos estar entregando a ela o perdão. E a Bíblia nos diz que todos nós precisamos do perdão. Todos nós precisamos do perdão. Você que ofendeu alguém, procure esta pessoa, diga a ela da sua sinceridade, do seu arrependimento, daquilo que você possa ter falado para ela, e peça perdão. E espere que ela te perdoe do fundo do coração. Espere esse perdão dela. Se não perdoar, é algo que vai ter que se tratar entre ela e Deus. Mas faça a sua parte. Não guarde a mágoa, não guarde este rancor no seu coração, não. Se você ofendeu, perdoa. Porque a gente normalmente vai fazer aquilo que nós queremos que faça conosco. Se alguém também nos ofender, logicamente que a gente vai querer, né? Vai desejar que esta pessoa também se aproxime de nós e peça o perdão. E o nosso coração tem que estar aberto para poder perdoar. Assim nós vamos estar mantendo, irmãos, um grande relacionamento. Vamos estar mantendo uma amizade sólida, uma amizade firme, sempre baseada no princípio cristão, sempre baseado no amor que provém de Cristo, aquele amor que o Senhor nos ensinou, aquele amor que o Pai nos ensinou, até através da oração dominical, aquela oração tradicional que todos conhecem, que é a oração do Pai Nosso: amar a todo mundo, desejar o bem para todo mundo, fazer o bem para todo mundo. E a Bíblia diz que nós precisamos não apenas do perdão do ser humano, não apenas do perdão dos nossos amigos, dos nossos companheiros, né? Nós precisamos também do perdão de Deus. O perdão terreno, esse perdão com os nossos amigos, é para que a gente possa viver em harmonia, em paz, em alegria com todos. Mas o perdão divino, o perdão de Deus, receber o perdão do Senhor, irmãos, através da morte de Cristo, esta é uma atitude que Deus envia para nós, para que a gente possa ter direito a entrar no reino do céu, a viver no reino do céu, porque nós precisamos do perdão de Deus. Nós precisamos do perdão do Senhor sobre os nossos pecados para que a gente possa estar entrando no reino do céu. Todos nós temos cometido pecado. Não adianta você querer falar para mim, não adianta você querer dizer para mim que você não tem pecado, que eu sou obrigado a dizer para você que, biblicamente falando, a própria palavra diz que nós estamos nos enganando. Você está se enganando. O que é pior, enganando para você mesmo, mentindo para você mesmo. Todos nós pecamos em atos, em atitudes, em omissões, em gestos que muitas vezes a gente nem percebe, mas nós estamos pecando. Aquela visita que você não fez para um irmão que está doente, aquela visita que você não fez para o seu irmão de sangue,
que você não fez, aquele irmão que congrega com você que você não foi visitar, e você sabe que ele está precisando de uma visita, ele sabe que você sabe que ele está precisando de um apoio espiritual, e você muitas vezes negligencia, você muitas vezes ocupa o seu tempo com alguma outra coisa e não vai visitar o seu irmão. Nós precisamos amar o nosso próximo. E nós precisamos estar indo buscar aquela alma que está precisando de um amparo e de um apoio. Foi para isso que o Senhor nos escolheu. Foi para isso que o Senhor nos colocou neste mundo, para que a gente pudesse pregar, para que a gente pudesse evangelizar, para que a gente pudesse discipular essas vidas e mantê-la sempre firme na presença de Deus. Porque o Senhor Deus deu essa autoridade para mim, deu essa autoridade também para você. E nós precisamos estar obedientes à palavra do Senhor Jesus Cristo. E de não ir visitar essas pessoas, nós estamos cometendo pecado. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 20, diz assim para nós: não há homem justo sobre a face da terra, que faça o bem e que não peque. Mesmo fazendo bem, diz o escritor de Eclesiastes, mesmo fazendo bem, não há homem sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Portanto, irmãos, nós estamos, segundo a palavra de Deus, propensos a pecar, porque nós herdamos esta herança lá no Jardim do Éden. Nós herdamos o pecado quando Adão e Eva, através da desobediência, pecou pela primeira vez. E este pecado hoje se encontra também no nosso DNA. Nós precisamos da misericórdia, nós precisamos da bênção de Deus, porque nós herdamos esse pecado e nós temos esse pecado no nosso próprio DNA. Nós precisamos de Cristo, precisamos buscar ao Senhor a todo momento, enquanto se pode achar, para buscar o perdão e pedir para Ele que tenha misericórdia de cada um de nós. 1 João capítulo 1, se não me falha a memória, o verso de número 8. 1 João capítulo 1, verso 8, diz o que eu estou falando para você. Se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos e a verdade, observe, a verdade não está em nós. Por isso, irmão, como diz Salmo 51:4, no final das contas, todos nós temos pecado, e o nosso pecado não é contra o homem. O nosso pecado é contra Deus. Nós precisamos da ajuda e da bondade de Deus. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Por isso nós precisamos desesperadamente do perdão de Deus. Nós precisamos urgentemente da misericórdia do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor para que Ele possa nos perdoar. E nós só vamos buscar ao Senhor se nós nos apresentarmos a Ele com o coração contristado, com o coração puro, com o coração voltado a Ele, pedindo a sua graça e pedindo a sua misericórdia, pedindo perdão por todos os nossos atos, por todas as nossas atitudes. Sabe, irmão, se os nossos pecados não forem perdoados, isso é muito sério que eu vou falar para você agora. Isso é muito sério. Se os nossos pecados não forem perdoados, nós vamos passar a eternidade sofrendo as consequências desta decisão, de uma decisão de não ter o nosso pecado perdoado, porque não procuramos ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que Ele é longânimo. Ele está pronto para perdoar a todos aqueles que o procurem. Todo aquele que o procure. Ele está pronto para perdoar. E se nós não estivermos buscando a Deus, se nós não tivermos os nossos pecados perdoados, irmãos, nós vamos pagar o preço por essa decisão que nós estamos tomando. Depois você lê Mateus 25:46 e você pode ver também João 3:36. Vai falar claramente o destino daqueles que têm a sua vida ainda em pecado e que não se arrependeram e não foram buscar ao Senhor. E quando nós estamos falando, irmãos, de passar a eternidade sofrendo, nós não estamos dizendo para você que você vai ter uma vida aqui na terra durante longo tempo sofrendo. Nós estamos falando que você não vai estar herdando o céu, e isso é muito sério. Por isso que eu disse para você que é sério o que eu estou falando para você. Precisamos ter o nosso pecado perdoado por Deus. Agora, surge a pergunta: como posso então obter este perdão? Eu já disse aqui atrás. Temos que buscar ao Senhor. Temos que
buscar a Deus através da oração, temos que buscar a Deus através do nosso arrependimento. Eu dou graças, eu dou glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, pela bondade que Ele tem por nós. Eu dou glórias a este Deus maravilhoso, irmãos, pela misericórdia que Ele tem por cada um de nós. Ele está pronto para perdoar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Lá em 2 Pedro 3,9, a palavra de Deus diz que Ele é longânimo para convosco, para comigo, para com você, para com cada um de nós, não querendo que nenhum se perca, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E chegar ao arrependimento é sentir o peso do pecado na sua alma, é sentir o peso do pecado na sua vida. Aleluia! Deus, Ele deseja nos perdoar. Deus, Ele quer nos perdoar. E Ele providenciou para nós o perdão. Ele providenciou para nós o alívio do pecado em nossas almas, através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus pagou, eu sempre digo aqui na nossa programação Um Novo Caminhar, Jesus pagou o preço. Jesus pagou a fatura. Jesus foi lá e quitou a nossa dívida. Porque nós não tínhamos mais condições, irmãos, não tínhamos mais condições de saldar as nossas dívidas, nós não tínhamos mais condições de buscar o perdão, porque os nossos pecados eram por demais violento, era por demais grave, e o ser humano, sem Cristo, não estava podendo mais pagar o preço do pecado através dos holocaustos. Era preciso que o Senhor Jesus viesse à terra, cumprindo então as profecias dos profetas, dos homens de Deus no Velho Testamento, que profetizavam, né, a vinda do Messias através de Maria, e que seria ele o Salvador de todo o mundo. E olha, o único castigo que seria justo para nós, o único castigo que seria justo para nós, para os nossos pecados, irmãos, era a morte. Era não, é a morte, porque o pecado ele não deixou de existir, porque Jesus Cristo veio à terra e morreu na cruz por nós. Jesus morreu na cruz por nós para que Ele pudesse abrir este caminho, para que Ele pudesse ser o intercessor de cada um de nós junto ao Pai. Ninguém vem ao Pai, observe, ninguém vem ao Pai se não for por Cristo, se não for por mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Ele não disse ninguém vai, Ele disse ninguém vem, porque Ele é o próprio Deus aqui na terra. Ele é o Deus que se fez homem e esteve conosco aqui na terra. Por isso Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso, irmão, por isso, minha irmã, nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos estar buscando o nosso Pai Todo-Poderoso. Porque a primeira parte, lá em Romanos capítulo 6, 23, a parte A, diz que o pecado do salário é a morte. Como é triste a gente ter que dizer essas verdades, irmãos, e muitas pessoas não querem mais ouvir. Nós vivemos numa época, nós estamos vivendo um período na humanidade em que o ser humano hoje tem prazer pelo pecado e não quer mais a salvação. O mundo hoje prefere viver nas delícias que o mundo oferece e não observa qual é o destino que está reservando para ele o seu futuro. O salário de cada um dos nossos pecados é a morte. Não é a morte física só que eu estou falando, só essa morte carnal, essa morte da nossa pele aqui, ó, que um dia voltará à terra, que vai voltar, né, ao pó, conforme o próprio Deus profetizou, conforme o próprio Deus proferiu essa sentença após o pecado. E nós temos que voltar realmente ao pó, porque é do pó que nós somos criados, né? Mas nós estamos falando de algo muito pior, que é a morte espiritual, que é a morte após a morte física. E morrer espiritualmente falando, irmãos, no que a Bíblia nos declara, nos ensina, né? É que nós estamos morrendo porque nós estamos indo literalmente para o inferno, para a dor eterna, para o sofrimento eterno. Por isso que nós precisamos cuidar não só do nosso corpo físico, que é templo do Espírito Santo, mas também da nossa alma, que é a que vai retornar para Deus se nós
tivermos os nossos pecados perdoados, se nós buscarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, amados, temos como merecimento essa morte eterna. E é um salário que nós merecemos porque nós mesmos estamos buscando muitas vezes com a nossa própria mão. O pecado muitas vezes é cometido pela nossa própria vontade, pelo desejo da carne. E nós precisamos buscar ao Senhor Jesus Cristo, Deus no seu plano perfeito, Deus na sua justiça. Deus, Ele tornou-se humano para estar conosco. Eu gostaria até de ler esse texto de João, capítulo 1, verso 1. Eu vou buscar na Bíblia Sagrada que eu tenho aqui agora. Olha só, ó, livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 1, tá? Verso 1 e também o verso 14. O verso 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o verso de número 14: o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse versículo primeiro, irmãos, ele é completo. Esse versículo primeiro derruba qualquer hipótese, qualquer ideia de que o Senhor Jesus Cristo é um anjo, é um ser criado. Não, Ele é o próprio Deus. No princípio era o Verbo, aqui se referindo a Cristo. No princípio era o Verbo, ou seja, a palavra. O Verbo, ou seja, a palavra, estava com Deus, porque o Verbo era Deus. A Bíblia é verdade. A Bíblia é verdade. E nós temos então, amados irmãos, Deus nessa justiça perfeita, nessa justiça gloriosa, se tornando homem, para que a gente se tornando homem aqui na terra, vindo do céu, deixando a sua plenitude, deixando o seu gozo no céu, para estar aqui conosco e ser o nosso perdão, o caminho do nosso perdão. Claro que na vontade do Senhor, Ele quer que todos nós venhamos a ser salvos, mas será que todos nós estamos buscando realmente esta salvação? Aleluia! E Jesus Cristo, irmãos, sendo Deus e estando aqui na terra, você pode até perguntar, mas como pode estar em dois lugares? É um dom de Deus, é algo próprio do Senhor Jesus Cristo, é algo próprio do nosso Pai Criador. Ele pode estar em todos os lugares, porque Ele é tão imenso, é tão grande, é tão poderoso que Ele preenche todos os espaços. Ele está no céu e também está aqui na terra. Aleluia! E tudo isso, irmãos, para que a gente possa enxergar nele o verdadeiro Deus da salvação. Segundo Coríntios capítulo 5, 21, exatamente, nos ensina que aquele que não conheceu o pecado, aqui estamos falando novamente de Cristo, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que Deus, irmãos, pudesse nos justificar, porque através de Cristo, através deste caminho, a gente possa encontrar a salvação. Ele não conheceu o pecado, ele viveu em santidade, ele nasceu em santidade, porque não existiu pecado na concepção, porque ele foi concebido pelo próprio Espírito do Senhor. Ele foi concebido pelo próprio Senhor Deus. Não conhecendo o pecado, ele se fez justiça por nós, ele se fez o carinho, ele fez o amor para conosco através do nosso Deus. Jesus morreu na cruz, levando sobre si o castigo que cada um de nós merecia, conforme diz o profeta Isaías. O castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que você tem paz hoje? Porque sobre Cristo estava o peso do meu e do seu pecado. 1 João, capítulo 2, verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda por todos aqueles que estão no mundo, ou seja, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Deus, irmãos, com a morte de Cristo, Ele providenciou para nós o perdão dos nossos pecados. O meu, o seu,
o de toda a humanidade, independente de gênero, independente de ideologia, independente de raça, independente de nação, independente de credo. Ele proclamou através de Cristo a nossa salvação, o nosso direito ao perdão dos pecados, mas é preciso buscar a Deus com arrependimento, demonstrando ao Senhor a vontade, o desejo que nós temos de ter os nossos pecados perdoados. Jesus, ele ressuscitou dos mortos, proclamou sua vitória sobre a morte, proclamou sua vitória para nós, e o pecado vencido pelo Senhor, a morte vencido pelo Senhor, tornou-se para nós algo que é possível nós evitarmos: o pecado e a morte eterna. Mas através das nossas próprias forças, através dos nossos próprios merecimentos? Não, através da vontade de Cristo, porque por nós mesmos, irmãos, por nós mesmos, por mim e por você, nós não temos condições de perdoar nada em nossa vida. A gente não sabe nem quanto tempo nós vamos viver. Nós não sabemos quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Tudo isso está nas mãos do Senhor. Tudo isso está nas mãos de Deus. Por isso que eu glorifico ao Senhor. Por isso que eu dou glórias a Deus, porque Jesus morreu pela minha e pela sua salvação. Jesus morreu por cada um de nós. A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo é motivo de nós darmos glórias a Deus, porque foi através deste ato de amor por cada um de nós que nós encontramos o nosso caminho de salvação. Aleluia! Romanos 6:23, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito, você não paga nada. É algo que Ele tem para te oferecer. Totalmente de graça. Você não paga absolutamente nada por isso. Nós devemos então estar tendo esta vida eterna, que é de graça, que é oferecida para todos aqueles que procuram, através de Cristo, o nosso Deus e o nosso Senhor. Você quer ter os seus pecados perdoados? Você quer ter um encontro com Deus? Você tem sentido o peso da culpa que simplesmente não desaparece, simplesmente não sai de cima de você? Você não consegue abandonar esse peso? Você deseja buscar este perdão do Senhor? Perdão dos seus pecados, irmãos, ele está disponível apenas se você colocar a sua fé em Jesus Cristo como seu único Deus e Senhor. Isto é algo que a gente procura sempre estar trazendo para você na nossa programação, porque se não for desta forma, não existe outro jeito, outra maneira de nós encontrarmos o perdão. Não existe nome A, não existe nome B, não existe nome C, não existe anjo no céu que é capaz de providenciar para nós o perdão dos nossos pecados e o direito de estarmos adentrando no céu. Não estamos aqui negando a existência de anjos. Anjos são seres celestiais que estão sempre dispostos, estão sempre prontos a trabalhar em nosso favor, cumprindo as ordens do Senhor. Ele só vai tomar qualquer atitude para nós, ele vai nos guardar, ele vai nos proteger, desde que o Senhor ordene que ele venha a fazer isso. Por isso que a Bíblia diz que não é dado ao homem nenhum outro nome abaixo do céu ou acima da terra no qual possamos ser salvos. Somente em Jesus Cristo. E o perdão, repito, dos nossos pecados só pode ser encontrado se nós colocarmos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo como sendo o nosso único Deus, Senhor e Salvador. Efésios capítulo 1, verso 7, um pouquinho antes do que nós lemos aqui no comecinho da nossa mensagem, né? O tema da nossa mensagem, Efésios capítulo 1, 7 diz assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. Graça, irmão, é bênção imerecida. Graça, misericórdia, é algo que nós não merecemos e nós só vamos encontrar o perdão, nós só vamos encontrar a redenção dos nossos pecados, da nossa vida diante do Senhor. Nós só vamos encontrar o perdão, a remissão dos nossos pecados
através da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Jesus pagou, repito, a nossa dívida. Jesus quitou esta fatura que era minha e que era sua. Ele pagou por nós para que a gente pudesse ter os nossos pecados perdoados. E Ele vai te perdoar. Ele vai perdoar os seus pecados se você assim o procurar. João 3,16 é claro quando nos afirma tudo isso. João 3,16 e também o verso 17 que complementa, né? Ele traz esta maravilhosa promessa do Senhor Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo é o versículo central da Bíblia. É um versículo que todos conhecem, mas é preciso ter uma interpretação dele, é preciso ter um conhecimento espiritual do tamanho, da força, do poder deste versículo que o evangelista João, que o servo de Deus João, que o apóstolo de Deus João revelou para nós em 3,16, palavras do próprio Cristo reveladas a ele e ele trazendo para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E no mundo, irmãos, nós precisamos estar. É o nosso local de vida. Mundo é a terra, é o globo onde nós estamos morando, é a terra onde nós pisamos. Nós precisamos estar aqui. Nós podemos viver no mundo, mas não somos do mundo. Aleluia. Não é tão fácil sentir a graça e sentir o perdão, meu irmão. Jesus está aí se prontificando, se expondo para nós, para que a gente possa enxergar não só a Cristo, mas aquilo que Ele está oferecendo para nós, o seu perdão. Abra os olhos espirituais, irmãos. Chega de deixar o mundo cegar, como tem feito o inimigo, o Deus deste século, cegando as pessoas para que elas não enxerguem, não vejam a verdade. Olhe para Cristo, olhe para a cruz de Cristo, olhe para o sacrifício que Cristo fez. Olhe hoje uma cruz vazia, porque o Senhor Jesus, Ele desceu, ou tiraram o Senhor Jesus daquela cruz, colocaram Ele num sepulcro, mas a morte não o venceu. Ele saiu de lá ressurreto, apareceu para multidões antes de ser assunto aos céus. O perdão está ali, diante do Senhor. Abra os seus olhos, veja Cristo, veja o sacrifício, perceba o sacrifício e entenda que Ele está aí do seu lado agora, querendo que você o receba, que Ele abra, que você abra o seu coração e deixe Ele entrar para poder fazer morada na sua vida. É muito fácil receber o perdão de Deus. Nós estamos vivendo na era da graça, na era da igreja aqui na terra, mas vai chegar um momento em que tudo isso vai passar. Da mesma forma que Noé, lá na época do dilúvio, recebeu a ordem do Senhor para construir aquela arca, porque o mundo naquela época estava totalmente corrompido e perdido. Ele iria destruir todos na terra que não requeressem o perdão, que não aceitassem o perdão. E as pessoas zombavam dele, passavam perto dele e zombavam, porque naquela época não tinha chuva. Como que alguém pode estar construindo um barco porque vai chover se a chuva naquela época não existia? Ele era chamado de louco. E nós também hoje, nós apregoadores da palavra, também somos os loucos como Noé. Mas um dia o dilúvio veio, e a arca fechou-se e foi betumada, foi selada. Quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava. Isso vai acontecer também conosco agora, com o arrebatamento da igreja, irmãos. Com o arrebatamento da igreja. A igreja é a arca que vai subir e vai se fechar. E no momento que acontecer o arrebatamento, não adianta você querer sair correndo atrás. Não adianta correr atrás do prejuízo, porque o prejuízo já foi ocorrido. Nós precisamos antecipar a este acontecimento, merecendo a misericórdia do Pai, fazendo-nos por merecer esta misericórdia. E a hora que a igreja for arrebatada, ou seja, que a arca fechar a sua porta, nada mais poderá ser feito. Nós precisamos realmente estar pronto, porque esse dia
A Bíblia diz que nem os anjos do céu sabem, nem os anjos, irmãos. Imagine nós, meros mortais. A Bíblia não deixa parâmetros de nenhuma data, de nenhum momento específico que Jesus vai voltar. A Bíblia nos mostra acontecimentos que vão anteceder a volta de Cristo. Pestes, terremotos, sempre existiram, mas não na proporção que nós temos nos dias de hoje, irmãos. Nós estamos aqui falando desde o Brasil, essa terra gloriosa, essa terra abençoada por Deus. Até algumas décadas atrás, você sequer ouvia falar de terremoto aqui no Brasil. Era coisa que acontecia longe daqui, distante dos nossos olhos. Hoje, nós estamos vendo terremotos acontecerem bem próximos de nós. Acontece um tremor de terra num país, ele reflete aqui dentro do nosso país. Acontece tremores de terra dentro do próprio país, onde o epicentro é dentro do próprio território brasileiro, irmãos. O terremoto está chegando aqui, as pestes estão chegando aqui. Aquilo que você achava que estava longe está diante dos teus olhos, está à frente dos teus olhos, basta você abrir e enxergar. Irmão, nós precisamos da graça, nós precisamos da misericórdia de Deus. Você não vai conquistar o perdão de Deus sozinho. Você é homem, você é mulher, você é dependente de Deus. Se você quer, irmão, é assim. Se você não quer, também é assim. A nossa dependência de Deus independe da nossa vontade. Deus age em nossa vida porque Ele nos dá o alimento, Ele nos dá água, Ele nos dá a vida, Ele nos dá o ar para nós respirarmos. E às vezes você imagina que só porque você está respirando, se alimentando, trabalhando, é conquista sua. Não, não é conquista sua, é porque Deus está te dando. Porque no momento que Ele quiser ceifar a sua vida, não é você e nem ninguém que vai evitar que a sua vida seja ceifada. E se Ele requerer hoje a sua vida, requerer hoje a sua alma, o que você tem para apresentar para Ele? O que nós temos para apresentarmos a Ele? Você não pode pagar pelo perdão dos seus próprios pecados. Você que peca contra Deus, nós que pecamos contra o Senhor, contra as suas leis, contra os seus ensinos, contra as suas doutrinas, nós não temos como pagar os nossos próprios pecados contra o Senhor. Nós só vamos conseguir pagar os nossos pecados, nós só vamos conseguir receber de Deus o nosso perdão se nós buscarmos diretamente com Ele. Você só pode receber o perdão através da fé. Você só pode receber o perdão através da misericórdia e você só pode receber o perdão através da graça gloriosa que há em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador. Não é homem, não é santo, não é santa, não é anjo, não é ninguém. É Cristo, na sua graça e misericórdia, que pode dar para nós o perdão dos nossos pecados. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ele é o caminho de salvação. Olhe para Cristo, irmão. Receba Cristo na sua vida nesta noite. Não deixe para amanhã, talvez você não acorde esta noite. Talvez eu não amanheça amanhã. Talvez hoje seja o último programa, a última live que eu esteja fazendo com vocês. Eu não sei o meu futuro. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu estava aqui ministrando sobre a nossa vida, comparando-a com um cronômetro. Comparando com um cronômetro. Nós sabemos o momento que a nossa vida começou, mas nós não sabemos quando esse cronômetro vai parar. Lá no início, quando nós nascemos, esse cronômetro começou a girar, ele começou a marcar nosso tempo. Agora, quanto tempo ele vai ficar marcando, nós não sabemos. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã. E se você morrer com os seus pecados, se você morrer sem pedir perdão para Deus, lamento informar que aquele que morre sem o perdão de Deus não herda ao céu, porque no céu não entra pecado. No céu vai entrar pessoas lavadas e remidas pelo Espírito Santo.
e para ser lavado e remido pelo Espírito Santo só pelo sangue glorioso de Cristo, pelo sangue derramado na cruz, somente pelo poder do Cristo, o nosso Deus e Senhor, unigênito Filho do Pai, que veio para a nossa salvação. Amém? Entregue-se a Ele, faça um propósito com você mesmo e receba de Deus a sua gloriosa salvação. O dia que você compreender esta verdade tão simples de compreender, tão simples de entender, que está explícita, que está escrita aí dentro dessa Bíblia que você tem, você vai ver como que é gostoso servir a Deus. Temos lutas? Claro que temos. Nós somos humanos, irmãos. Não adianta eu querer vir aqui pregar e falar para você que se você servir a Deus, se você aceitar Jesus Cristo, sua vida é um mar de rosas. Eu estaria mentindo. Todos nós temos lutas, independente de estar servindo a Deus ou não. Nós temos enfermidades, nós temos crise familiar, nós temos falta de emprego, todo mundo vai sofrer. Mas aqueles que sofrem com Cristo sabem que tem o Senhor ao seu lado, ajudando, porque o Senhor está com um compromisso assumido com quem tem um compromisso assumido com Ele. Viva Jesus, aceita Jesus, e que a graça do Pai possa revelar para você toda a grandiosidade que existe na salvação, no perdão e na graça que o Senhor Deus tem para oferecer para nós. Amém? Que Deus abençoe e que Deus possa continuar, através do Espírito Santo, a falar com você grandemente no seu coração. Deus abençoe e fique na paz. Do pulmão, eu tô livre. Jesus libertou aquele homem ali na hora. Foi quando Jesus deu para nós passar livre. Sem rumo, navegava sem Deus. Era um prisioneiro dos pecados meus, como um barco à deriva no meio do mar. A minha alma cansada só fazia chorar. Eu não tinha esperança de ter salvação. Estava acorrentado em uma prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim. Era um pesadelo que não tinha fim. Só restava amargura em volta de mim. Quando ele chegou, foi dizendo assim: esse teu sofrimento eu vou pôr um fim. Esse alguém é Jesus, me tomou pela mão e me disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, eu saí da prisão. E agora bem alto eu posso cantar como um pássaro livre. Como nave sem rumo, navegava sem Deus. Era um prisioneiro dos pecados meus, como um barco à deriva no meio do mar. A minha alma cansada só fazia chorar. Eu não tinha esperança de ter salvação. Estava acorrentado em uma prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim. Era um pesadelo que não tinha fim. Só restava amargura em volta de mim. Quando ele chegou, foi dizendo
lá fora. Eu sou livre como um pássaro. Glória a Jesus. Bendito é o teu nome. Glória a Deus. Quando ele chegou, foi dizendo assim: esse teu sofrimento eu vou pôr um fim. Esse alguém é Jesus, me tomou pela mão e me disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, eu saí da prisão. E agora bem alto eu posso cantar como um pássaro livre. A sua melhor companhia, qualidade e bom gosto no ar. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor preserva os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Salmos 146, 5, 6, 7, 8 e 9. Um novo caminhar. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Muito bem, amados, vamos aí nos aproximando agora do final da nossa programação. Ministramos a palavra de Deus, louvor maravilhoso, abençoador para as nossas vidas, né? Mas chegou o momento de nós estarmos agora orando e encerrando a nossa programação desta noite. Nós vamos orar, vamos buscar a Deus neste momento, né? E vamos orar em favor do pastor Robson Silva, sempre participando conosco, né, pastor? Deus abençoe. Toda a minha família recebe o abraço. Nós estamos aí devolvendo com esse mesmo carinho, com esse mesmo entusiasmo a este grande servo de Deus, né? Forte abraço, meu amigo, pastor Robson Silva. A nossa irmã Terezinha Gobi, missionária Terezinha Gobi, também participando conosco. Um abraço, irmã Terezinha, Deus abençoe. Nosso irmão Mário Luiz Guerreiro, também com a gente. Alô, Mário, forte abraço, Deus abençoe. Miriam Cardoso, vamos estar orando também em favor da serva de Deus. Vamos orar também em favor da Maria Toste, da Ruth Lima, da Jaqueline Múrgia, pastor Paulo Sanches, João Vieira Serdã. Vamos estar orando também em favor da nossa irmã Nilza Morales, que é a esposa do pastor Paulo. Pastor Ronaldo Moura também com a gente, vamos estar orando. Lourdes Suzigan, Tereza Trevisan. Quero orar também em favor da minha esposa Silvia, de todos os meus filhos, né, de toda a minha casa, todos os nossos parentes. E também vamos orar em favor do nosso irmão Luiz Aparecido da Silva, pedindo oração pela sua saúde e também pedindo oração pela Antônia e a Vicência Soares. Graças a Deus. Acredite, amados, porque tudo é possível ao que crê. O milagre está a caminho e o milagre vai ser entregue na sua mão. Vamos acreditar? Vamos ter fé? Vamos buscar na certeza de que Deus tem a resposta? Então chegou o momento de nós exercitarmos a nossa fé e falarmos com Deus com sinceridade no nosso coração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus.
É momento de oração. Mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma, lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração. Grande Deus e Pai eterno que está no céu. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, mais uma vez, nós estamos, meu Pai, adentrando na tua santa presença. E nesta oração, além de todos esses nomes que nós citamos, ó Deus, eu venho também, ó Pai, colocar o nome da nossa irmã Regina Tonetti, serva de Deus que sempre está trabalhando na tua obra, dedicando, meu Deus, tempo da sua vida na obra do Senhor. Eu quero orar por ela, por sua família, por sua casa, para que Deus possa derramar de todo o poder, de toda a bondade e de toda a misericórdia, fortalecendo, Senhor, a tua serva nos momentos de lutas e de dificuldades. Meu Deus, assim como ela, todos os demais irmãos e irmãs, meu Deus, que nós citamos, que estão aí participando conosco e que irão participar no transcorrer das próximas horas, dos próximos dias, todos têm suas necessidades, Deus. Todos têm, meu Pai, as suas particularidades para resolver contigo e que vem de uma forma gloriosa, meu Pai, satisfazer a sua alma, alegrar a sua alma, alegrar o seu espírito. Por isso, meu Deus, neste momento eu peço que as tuas mãos santas, que as tuas mãos de poder, que as tuas mãos de graça e misericórdia possam neste momento, ó Pai, ser estendidas sobre cada uma dessas vidas. Meu Deus, como ministro da tua palavra, neste momento, ó Pai, eu quero orar e pedir que tua mão seja sobre cada uma dessas pessoas que estão agora orando comigo, que estão pedindo, Senhor, algo dos céus. Eu não sei o que precisam, eu não sei, meu Pai, aonde é a dor, eu não sei se é na alma, se é no físico, mas aonde quer que esteja agora, Senhor, esta dor, aonde quer que esteja essa enfermidade, aonde quer que seja alojado, meu Deus, esse vírus, aonde quer, meu Pai, que seja alojado este vício, seja agora, meu Pai, exterminado, seja agora, meu Pai, destruído pelo teu poder, tua graça, tua misericórdia, que o teu sangue, meu Deus, possa ser derramado sobre cada uma dessas vidas. E neste momento, ó Pai, eles podem estar glorificando, sentindo a graça da libertação e da bênção recebida. Meu Pai amado, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai,
eu busco, Senhor, tua face. Eu apresento, meu Pai, cada um desses nomes e que todos possam ser abençoados por tua misericórdia e por tua bondade, porque assim diz a tua palavra: eu sou o Senhor que te dá saúde. O Senhor é quem traz paz, o Senhor é quem traz liberdade, o Senhor é quem traz vida e vida em abundância. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento a Ti, Senhor, as nossas petições, cada um dos nomes, e que o Senhor possa fazer a obra milagrosa. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, e neste nome, que é sobre todos os nomes, eu te agradeço para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Chegada a hora de irmos embora, grande saudade já estou sentindo da igreja querida e dos irmãos amigos, pois entre vós fomos tão bem-vindos. Mas se eu pudesse viver entre vós, nesta harmonia, nesta união, mas como na terra somos limitados, amanhã mesmo estarei em outros lados, mas levo vocês em meu coração. Fiquem na paz do Senhor, fiquem na paz de Jesus, fiquem na paz do Senhor, fiquem na paz de Jesus. Muito bem, amados, estamos então chegando com esse prefixo musical ao final da nossa programação Um Novo Caminhar, né? Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco, vocês que participaram, vocês que compartilharam, né? Vocês que deram ouvidos, pelo menos por um instante, a palavra de Deus. Que Deus venha recompensar você, porque nós não podemos fazer nada, apenas orar e pedir que Deus te abençoe. Então que Deus possa derramar muita graça na sua vida e na sua família. Mas acima de tudo eu quero agradecer ao nosso Deus pelo seu milagre, pelo seu perdão, pelo dom da vida sobre cada um de nós e pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui fazendo mais uma programação Um Novo Caminhar. Amados, fica aqui o nosso convite para que você possa estar conosco amanhã, a partir das 20h30, quando nós retornaremos com mais uma programação Um Novo Caminhar. Que Deus abençoe e que Deus possa derramar muitas bênçãos na sua vida, que a graça do Senhor Jesus possa estar reinando de uma forma muito especial na sua casa e no seu coração. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil! E lembrem-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora!